Fala pessoal, fala Mongaguá, fala você do Brasil e do mundo, mais uma vez, seja muito bem-vindo. E de início de programa, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir, ativar o sininho de notificações e comenta. Fale com a gente aqui, é um prazer sempre ter você aqui. Tenho certeza que a nossa interação é muito importante, tanto para você que está aí do outro lado da telinha, quanto para a gente também que está trabalhando aqui no estúdio, né? E isso ajuda bastante a questão do YouTube, tá ok? Bom, vamos lá. Como é de costume também, sem muita enrolação, qual é o tema da noite? Qual é o tema do dia? Qual é o tema deste programa Voltando à Base? O tema é: por que Cristo dentre tantas religiões? Vamos fazer uma análise de Jesus além da Bíblia. Por que vamos falar desta questão? Muitas pessoas me encontram e conversam comigo e às vezes questionam ou até o porquê que eu escolhi o cristianismo ou o porquê que o cristianismo talvez seja visto de uma maneira diferente das outras ou ainda, né, pelo fato do Brasil ser um país aí predominantemente cristão, entre aspas, né, ao menos professam a religião cristã, seja ela católica ou evangélica, as pessoas têm também aqui no Brasil uma gama imensa de religiões, né? Então, assim, diante de tantas religiões, por que que eu escolhi Cristo? Por que você escolheu Cristo? Ou por que deveríamos, então, escolher a Cristo? E é sobre esta ótica que eu quero trabalhar hoje aqui, trazendo aqui alguns elementos importantes que vai nos elucidar sobre a existência de Cristo. Uma das coisas que eu mais pontuo nessa questão toda de religiões é, né, o início, a origem das religiões, né? Então, como é que elas começaram? Quem? Quais são os seus fundadores, né? Enfim, como é que começou a história toda? E Jesus, muitas vezes, né, até em detrimento de outras religiões, ele como já falamos aqui também exaustivamente, né? Diminuído, desqualificado, né, ridicularizado muitas vezes, né? Lembramos aí, né, dos carnavais aqui no Brasil, da Olimpíada. Então a gente sabe que, de fato, o discurso de Cristo é um discurso muito veemente, muito potente, muito realista e que por muitas vezes as pessoas até acham um discurso duro, né? E aí, como eu digo sempre aqui também, as pessoas escolhem viver ou se relacionar com aquele Cristo da fábula, aquele Cristo fabuloso, que é aquele Cristo do Natal, ou o Cristo da Páscoa, né? Como falamos recentemente também. Então, é o Cristo que morre e aí beleza, não tem nada a ver com a minha vida, morreu, que bom, foi legal, foi bom para mim, ele era legal, foi um mito, mas morreu. Ou, né, o Cristo do Natal que muitas vezes é aquele Cristo que está na manjedoura e que também não apita nada no mundo e só é bonitinho e é um presépio para a comemoração da data comercial que é o Natal em nossos dias. E diante deste contexto todo, né, a gente tem aí muita desconfiança da pessoa de Cristo. Ou até, em alguns casos, a desqualificação das escrituras e obviamente, do discurso que Cristo traz nas Escrituras. Então, uma máxima que ocorre aí, assim, invariavelmente, é de que, né, as pessoas querem aí, muitas vezes, menosprezar, desprezar, ridicularizar ou não considerar Cristo como alguém que de fato existiu, como um Cristo histórico, como um personagem, não só um personagem bíblico, né, mas alguém que realmente existiu. E eu quero começar aqui o programa falando, por exemplo, né, do Evangelho de João. Ele vai debater ali no capítulo 18, 19, ele vai debater com Pilatos, né, o Pôncio Pilatos, e nós temos aí na história, e eu vou apresentar aqui, textos onde as pessoas relatam, historiadores e tudo mais, relatam, né, esse debate ou essa conversa que Pôncio Pilatos teria tido ali com Jesus e traz um pouco de uma perspectiva externa, do mundo externo ao cristianismo primitivo, nos trazendo aí informações importantíssimas, históricas, que corroboram aí para a gente entender a existência de Jesus como um ser que de fato andou, caminhou, viveu, né, colocou a sua história, registrou a história, marcou a história, reiniciou o calendário, né, dentre tantos calendários existentes, Jesus, né, ele reiniciou, é a presença de Deus andando conosco, e aí é ele quem dá início aí a uma das maiores religiões do mundo, que é o cristianismo, né, as três maiores, o cristianismo, o islamismo. E olha só que interessante, nós temos fontes bíblicas externas a Cristo,
né, que tratam da questão da existência histórica de Jesus. E essa existência histórica, ela ocupa um lugar significativo tanto no discurso teológico, né, então quer dizer, teologicamente é importante a gente tratar da existência de Cristo, quanto na análise da história secular. Ou seja, nós temos aqui argumentos teológicos a respeito da questão do Cristo existente, Cristo real. Sim, nós temos. E nós temos também, né, uma ótica bastante importante, né, sobre a análise histórica que fazemos e secular. Uma história que está registrada nos livros de história e que está aquém das escrituras. Então, o que eu estou querendo trazer aqui já desde o início é que o cristianismo, ele não se sustenta somente, embora o faça, mas ele não se sustenta somente na sua própria narrativa. Então, o cristianismo não é a história de alguém que conta sobre esse mesmo alguém e esse alguém acabou e morreu lá, né? Assim, enfim, e acabou a história ali. Então, o cristianismo, ele é compreendido dentro da história do mundo real, dentro da história do mundo natural. E investigar isso não só enriquece, né, a nossa compreensão daqueles textos cristãos primitivos, mas também estende, né, a várias fontes não bíblicas que fornecem evidências que corroboram para a existência de Jesus e o seu impacto, né, na sociedade e, para não dizer, aí, na humanidade. Então, o que nós estamos dizendo aqui, né? Que nós vamos abordar alguns temas históricos que afirmam e confirmam a veracidade da existência de Cristo. As outras religiões em si, nem sempre ou não necessariamente existem, né, fatos ou correlatos sobre a existência do seu líder, do seu fundador, enfim, do seu idealizador. Muitas vezes o assunto é tratado somente com fontes internas. Então, para você que de repente aí é um pouco cético, você que não acredita muito na história da Bíblia, ou acha que a Bíblia foi alguém que escreveu, então talvez não seja verdade, né, o que está lá, é muito importante você estar comigo aqui e participar deste programa aqui, entendendo um pouco mais, né, sobre a questão histórica sobre o Cristo, né? Isso aqui é fantástico, independente da Bíblia. Então, hoje eu já fiz um programa aqui que eu chamei, né, Esqueça a Fé. Não foi esse o tema que escolhemos para o programa de hoje, mas poderia ser Esqueça a Bíblia, né? E a gente vai ter aqui uma apresentação aqui muito coerente a respeito de quem é ou de quem foi e de quem ainda, né, ecoa a voz do Cristo, né? Então, eu gostaria de trazer aqui já alguns relatos aí iniciais de alguns historiadores aí romanos, primeiramente, né? Tem muito material, a gente tem muito conteúdo histórico para tratar disso, mas eu gostaria muito mesmo de chamar a atenção, principalmente, né, daquelas pessoas que não acreditam ou não conseguem compreender ou ter a Bíblia como uma fonte de material aí de pesquisa, embora a Bíblia seja fonte de pesquisa, né, de grandes canais de comunicação, da grande mídia, né, canais aí, Discovery, History, e, enfim, a arqueologia como um todo, a Bíblia, não sei se você sabe, ela é a maior fonte de descoberta arqueológica do mundo, né? Então, assim, as pessoas leem a Bíblia e veem ali os indícios ou os indicativos de cidades, de artefatos, enfim, de histórias bíblicas. E aí, quando fazem as escavações, segundo as orientações da Bíblia, segundo as coordenadas, né, que a Bíblia traz, as pessoas, eu digo até as coordenadas de posicionamento global, e aí, né, a indicação de uma cidade e tudo mais, aí vão ali, investigam, cavam, né, fazem as escavações arqueológicas e bingo, né, encontram ali basicamente, né, os artefatos que aquela narrativa, aquela história bíblica estava tratando. Então, aquilo que era textual, né, nas escrituras sagradas, na Bíblia, né, ela acaba sendo um material de pesquisa arqueológica e se descobre e de fato ali constata-se, né, que aquela história ali, ou pelo menos, como é que eu vou dizer ali, instrumentos, objetos, né, daquela história estão lá, ou cidades até, túmulos, enfim, é uma infinidade de coisas. E realmente, para não entender que a Bíblia é verdade, tem que fazer muita força. Mas, ainda assim, se você é alguém que faz muita força para descredibilizar a Bíblia, eu vou trazer alguns assuntos aqui que estão fora dela e a gente vai entender um pouco mais do Cristo real. Por exemplo, o historiador Tácito, né? O Tácito, ele era um senador, né, um senador
e historiador no Império Romano, e ele menciona Jesus em seus anais. Ali por volta de 116 depois de Cristo, ele escreve algumas coisas, e dentro do que Tácito descreve, ele descreve a perseguição aos cristãos pelo imperador Nero após o grande incêndio de Roma. Se você não acredita, né, dá uma buscada na internet aí, uma pesquisa em canais de história, aí, pessoal, professores de história, ou uma simples googleada, você vai começar a entender um pouco mais sobre a história de Nero. E o Tácito, que é o imperador, que era senador e historiador, ele relata exatamente a perseguição de Nero ao sobre a questão do incêndio de Roma. Então, quer dizer, ele escreve isso. Ele se refere a Jesus, por exemplo, nesses registros, né, como o Christus, que foi executado sob Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Então, o que a gente está tratando aqui? A gente tem textos não bíblicos de historiadores romanos tratando do assunto Jesus e os seus seguidores e a perseguição sobre eles num período da história de Roma. Aí agora ficou complicado, né? Porque se a gente falar assim, não, então eu não acredito na Bíblia, né? Então a gente vai ter que não acreditar também na história do mundo natural e vamos ter que ligar para a Itália e falar, ó, Roma, rasgue aí todo quanto é conteúdo que vocês têm de história, porque o pessoal aqui não está acreditando, né? Então a questão é óbvio que eu estou tratando aqui com um pouco de ironia, no sentido de trazer para você um conhecimento sólido, né, firme, básico, sobre a questão da existência do Cristo, de fora de uma fonte bíblica. Então, aquilo que a Bíblia trata sobre Jesus, sendo o Cristo, a perseguição dos cristãos, e se isso, na verdade, para você muitas vezes é uma obra da cabeça de alguém, é uma ficção, alguma coisa do tipo, nós temos aqui um outro relato de alguém que era de Roma, que não era convertido, que não era cristão e que não era judeu, né, que era romano, e que trata aqui do assunto sobre Jesus, né, afirmando que existia um Cristo, era alguém chamado de Cristo, que foi executado sob, na verdade, né, a administração de Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Então isso é fantástico, vale a pena a gente trazer isso para discussão, para entender um pouco mais sobre Jesus. Não se esquecendo do tema inicial, que é por que Jesus dentre tantas religiões? Bom, Jesus, ele tem um apelo, ele traz uma história, ele tem um registro, né, de alguém que fez e que foi e que é e do que fez, independente da fé. Então, o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes você se envolve com algum tipo de religião, onde você aprendeu com alguém sobre essa religião, que aprendeu com alguém sobre esta religião, e que vai chegar lá até o fundador da religião e que fica recluso ali sobre aquele fundador daquela religião, onde ninguém mais viu ou ouviu, né? Então, não sei se você sabe, por exemplo, a questão do Buda, né? Então, e outros tantos profetas que não são comprovados aí pela história. Então, vale a pena você pesquisar. Também não estou aqui para fazer a sua cabeça, para dizer que você está errado, para dizer que sua religião não vale, não é isso. Eu estou aqui para trazer o porquê Cristo, né? Então, mas obviamente que com todas as instruções e com o conhecimento que você está adquirindo aqui, vale a pena você pesquisar também sobre aí a tua religião, o teu idealizador. O relato de Tácito, particularmente, ele é muito valioso porque ele confirma, inclusive, a cronologia do Novo Testamento, além, né, obviamente, da existência de Jesus, de uma fonte não cristã. Então, é o que eu estou explicando aqui. Fora das Escrituras, nós temos o testemunho de alguém romano, né, falando sobre Jesus, a sua morte e a perseguição aos cristãos. Ou seja, uma perspectiva romana que reconhece a história de Jesus, ou, né, a realidade histórica de Jesus. Não quero acreditar em Deus. Tudo bem, é normal, acontece, eu não quero acreditar. Não quero acreditar em Jesus. Tá tudo certo também. Ninguém precisa acreditar naquilo que não quer acreditar. O que eu estou dizendo para você é que Jesus não é algo fruto da imaginação de ninguém, nem da fé de ninguém e nem da herança religiosa de ninguém. Jesus não está contido dentro da expectativa humana de ter um laço com o eterno, de ter uma explicação do mundo e de ter um movimento religioso para poder tratar da consciência do ser humano ou enfim, aliviar, né, a sua consciência em relação ao mundo. Jesus é fato histórico. Então, estou trazendo aqui apenas o primeiro exemplo de alguém que confirma, né, historicamente aí a história de Jesus e os seus seguidores, no caso, o Tácito. Um outro ainda romano também, nesse caso não era senador, era governador romano,
é o Plínio, conhecido como Plínio o Jovem. Então, Plínio o Jovem, é um governador e também escritor romano, ele fornece para a gente uma outra evidência através das suas cartas que ele enviou para o imperador Trajano, onde ele discute as práticas dos primeiros cristãos. Olha só que interessante. Então, nós temos agora, né, os escritos de um governador de Roma, né, onde ele escreve uma carta direcionada ao imperador para ver como é que ele vai lidar com a questão dos cristãos. Então, os primeiros cristãos, a igreja primitiva, e aqui eu estou falando isso até fora de um domínio religioso católico, então nós estamos falando aqui da igreja de Cristo primitiva, né, o cristianismo na sua mais pura essência, ele é tratado aqui, né, por mais um participante da história, além de Tácito, agora, Plínio o Jovem, um governador é, de Roma. Olha só que interessante. Embora Plínio não mencione diretamente Jesus, sua correspondência de cerca de 112 depois de Cristo descreve os rituais dos cristãos, incluindo a adoração de Cristo como uma divindade. Olha que negócio extraordinário, né? Então, quer dizer, mais uma vez, nós estamos falando de alguém que era governador de Roma, que estava dentro da história no período ali do cristianismo, da efervescência ali do princípio do cristianismo, quando sofria perseguições. E agora nós estamos vendo, na verdade, ele fazer um relato, conversando com o seu imperador, dizendo, olha, esses caras, eles seguem o Cristo mesmo, aquele que Pôncio Pilatos, né, mandou executar e tudo mais, debaixo da organização da lei romana. E ele traz essa referência indireta, mostrando, né, a disseminação do cristianismo. Quer dizer, o cristianismo, ele acontecia, né, fora do ambiente judaico. Né? Uma outra prova aqui também que o cristianismo, ele não é judeu, né? Ele não é, embora Cristo fosse um judeu, mas o cristianismo não é judaico, embora tenha nascido, né, através de Jesus. Então, quer dizer, ele vai expandir aqui, né, as áreas em todo Roma, né, e no mundo antigo, como Paulo, a gente, né, quem conhece um pouquinho mais de Bíblia sabe disso. E Paulo também, nem está aqui referenciado no assunto, eu falo, uma hora aqui não é o suficiente para tantos assuntos ou para tanta profundidade, né, nos temas que eu me proponho a trazer aqui, ou nos fatos pelo menos, que Paulo ele tem uma cidade onde ele aportou depois do naufrágio, eu esqueci o nome agora, e existem lá, né, estátuas e tudo, e o pessoal é cristão por conta de que sabe, né, que Paulo foi lá. A gente tem advogados na história hoje que se propuseram aí a desqualificar textualmente e criminalmente a questão de Cristo, no sentido de fazer um exame profundo e estudar as provas a respeito do cristianismo, e que quando se encontraram com esses textos aqui, por exemplo, né, hoje eles estavam a fim de desqualificar ou provar a inexistência de Cristo e acabaram saindo das suas pesquisas como autênticos advogados de defesa de Cristo, porque ele é inegável, não é Cristo. Olha, já fizemos o programa aqui, né? Esqueça a fé. Cristo não é uma questão de fé. Absolutamente, a princípio, ele não é uma questão de fé. Então, o que a gente vê aqui é que a história do mundo natural do primeiro século, né, traz citações que corroboram ao entendimento de a gente sobre a pessoa de Cristo. Ele é real, ele estava lá, não só ele, mas como um movimento cristão que também estava ali disseminando na região. Ok, pessoal? E tendo, obviamente, né, como figura central o próprio Jesus dentro dessas comunidades, né, onde estavam ali sendo observadas, pontuadas e discutidas ali por Plínio. E isso mostra, contribui, colabora, né, a gente entender o impacto que Jesus teve sobre os seus seguidores e a formação desses primeiros grupos. Então, o que está em questão aqui? Fora das escrituras sagradas, fora da Bíblia, aos céticos, aos ateus, aqueles que não querem acreditar ou que não querem se relacionar com a escritura, tá tudo certo. A gente entende, porque fé, cada um tem a sua, por isso que eu não gosto de falar de fé. Fé, ela é subjetiva, né? Fé, ela é abstrata. A fé, ela é discutível. A fé, enfim, ela tem
amplos espectros aí para poder a gente analisar, mas o importante é que os livros de história trazem clara e perfeitamente testemunhos evidentes que comprovam a existência de Cristo. E aí a gente não está aqui mais debatendo se Cristo é verdade ou não. A gente só está trazendo aqui algumas comprovações textuais, históricas, de que Cristo é verdade. Se tivermos que apagar Cristo da história, nós vamos ter um grande trabalho, porque vamos ter que apagar também o Pôncio Pilatos, o Tibério, nós vamos ter que apagar, quem mais? O próprio Plínio, nós vamos ter que apagar o Tácito, nós vamos ter que apagar esses caras todos da história, porque são, né, homens ali importantes no cenário romano da época e que atestam aí a verdade, né, a realidade de Cristo, dos seus seguidores e do crescimento, a disseminação do movimento cristão na terra naquele momento. Ok, pessoal? Então, por que Cristo dentre tantas religiões? Porque Cristo eu consigo estudar, eu consigo provar, comprovar, eu consigo conhecer através de outras fontes e eu não fico somente naquilo que me falaram dele. Então, quer dizer, por que eu sou um cristão protestante? É porque minha mãe quis. Não, não é porque minha mãe quis. Por que você é evangélico? Por que você é católico, né? Se a gente conversar com os irmãos católicos, eles vão dizer que eles são católicos porque a mãe era católica, a avó era católica, a tia era católica e aí agora ele é católico. Então, essa relação com a religião, com o cristianismo, né, me incomodou muito, me incomoda muito, né? Então a gente precisa entender a razão daquilo que nós caminhamos, cremos e vemos. Então, Cristo é alguém, né, comprovado, não é história, não é religião, é alguém que de fato existiu e estava lá. Um outro autor também bastante famoso, e enquanto eu bebo uma aguinha, você clica aqui para poder se inscrever aqui no canal, ou pelo menos para curtir, ok? E enquanto o nosso super técnico de mídia aqui, o Diego, vai colocar o endereço para você aqui embaixo, não sei se é possível, Diego, só lembrando aqui do PR Marcos Fracácio, nosso Instagram, né? Aproveitar aqui para fazer uma propaganda aqui do nosso perfil lá no Instagram. Tá aí o Diego sempre prontamente capacitado, habilitado, extraordinariamente eficiente, colocando aí Marcos Fracácio, ok? Lá no Instagram. Siga lá que tem bastante coisinhas interessantes lá que a gente coloca e traz para você. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá. Um outro historiador também extremamente importante, dessa vez não romano, mas trabalhava em Roma, escrevia por Roma, ele era judeu e o nome dele é Flávio Josefo. Então, assim, é muito bem conhecido, quem cita ele muitas vezes aí o professor arqueólogo, né, Rodrigo Silva, sempre aí comenta a respeito dele. E ele traz também um testemunho muito significativo, né? Como eu disse, era um historiador judeu, e ele tem algumas obras aí sobre a questão da vida dos judeus, né? E tem uma muito notável aí, uma das mais notáveis e conhecida, escrito lá no Testimonium Flavianum, encontrada no livro 18, capítulo 3, né, de Flávio Josefo, que diz assim, diz assim não, né, que tem uma passagem que descreve Jesus como um homem sábio. O Flávio Josefo, historiador judeu, ele não era cristão, ele era judeu, não era cristão. Ele descreve aí Jesus como um homem sábio que realizou feitos surpreendentes e que foi reconhecido como Messias e que foi crucificado sobre Pôncio Pilatos. Olha só que interessante. A menção de Josefo é crucial não porque só apoia a existência do Cristo ou de Jesus, mas também reflete uma perspectiva judaica não cristã. E isso é extraordinário. Por quê? Porque nós não estamos falando aqui de um relato bíblico de um seguidor de Cristo. Nós estamos falando de um relato histórico de um não seguidor, de um não cristão, porém judeu. Então ele olha dentre os seus compatriotas, né? E ele percebe ali o Cristo e ele relata sobre isso. Ele fala assim, olha, teve um homem que, né, realizou aqui feitos aqui importantes, na verdade surpreendentes, ele diz, e que ele foi reconhecido como Messias, né? Não foi qualquer pessoa que passou lá, o pessoal passou, e detalhe, né? Realizou feitos surpreendentes, foi reconhecido como Messias, né? E foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Mais um relato histórico de que
um Messias, um Cristo, foi crucificado no comando de Pôncio Pilatos, né? Como eu disse aqui no comentário do autor anterior, no caso Plínio, se nós formos aqui negar a existência de Cristo, né, ou dizer, não, isso foi alguém que inventou isso aí, é só mais uma religião e tal, nós vamos ter que também reescrever os livros de história, né, de romanos, judeus, vamos ter que reescrever a história, porque a história, ela complementa, ela traz, ela testa, né, a realidade do Cristo, né? Então isso é importante a gente fixar aqui, né? Bom, e como é que ele faz isso, né? Como é que traz essa perspectiva judaica, né? Porque ele fornece informações de como Jesus era percebido de fora da comunidade cristã. Então, por que é super importante, né, os escritos de Flávio Josefo? Porque ele escreveu sobre Jesus sem estar envolvido na religião cristã de Cristo. Então, quer dizer, ele não era um seguidor de Jesus. Ele era alguém que de fora, um cronista, um escritor, ele olha uma situação que estava acontecendo no seu tempo e começa a registrar. Olha, tem um Cristo aí, ele foi reconhecido como Messias, né? E ele fez coisas surpreendentes e morreu sob Pôncio Pilatos, né? Tem um negócio estranho. Aí olha o que acontece, né? Quando a gente vai olhar para as escrituras, a gente tem exatamente essa história, né? Então, quer dizer, se você pegar o livro do Evangelho de João e os evangélicos sinóticos também, Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver exatamente isso, obviamente com riqueza de detalhes, porque quem conta são os próprios seguidores de Cristo. Mas o que é fantástico no cristianismo e que me atrai no cristianismo, né? É que eu não dependo, né, de uma herança religiosa familiar, né? Eu não dependo de um convencimento religioso fraterno. Então, quer dizer, não é um amigo que me conduz à religião ou ao cristianismo, né? Então, quer dizer, o cristianismo é algo que nós podemos entender aí dentro da sua essência, nos primórdios, e que está enraizado na história do mundo, né? Afinal, você está em 2025, DC, depois de Cristo. Então, quer dizer, um ser, uma pessoa, um homem, e que também não é aqui o tema do debate dessa noite aqui, ou do programa, né? Mas o livro de João apresenta Jesus totalmente humano, totalmente Deus, é um relato assim extraordinário para você conhecer Jesus. E aí, quando a gente olha fora do João que conhecia Jesus, quando a gente olha fora da igreja, quando a gente olha fora da religião e consegue perceber quem é Jesus, e aquele Jesus é o mesmo Jesus ao qual nós estamos aqui falando, isso me traz uma segurança muito, muito profunda, né, de poder observar que Cristo é aquilo que faz sentido acima ou além de tantas outras religiões, como é aqui o tema do programa, né, deste dia, aqui do Voltando à Base. Então isso traz aqui pra gente bastante argumento para a gente entender a questão da pessoa de Jesus. Ok, pessoal? Mais um escritor também aqui importante, o Júlio Africano, ou Július Africanos. Ele era um historiador do século III e ele é interessante porque ele cita um outro historiador que falou também dos dias de Cristo. E eu trouxe aqui alguns fragmentos de textos deles, né, para a gente poder ver que 112 anos, 116 anos depois de Cristo, escreveram de Cristo, confirmando a expansão do cristianismo, né, a disseminação do cristianismo na história do mundo, sem a questão da fé envolvida, sem a religião e sem Bíblia. Fantástico, sem Bíblia, sem nada. Olha que interessante. Ele vai dizer agora aqui sobre os relatos de um outro historiador chamado Talo, ou Talos, né, que no primeiro século escreveu em grego uma crônica da história do mundo, na qual o autor se referiu às trevas que ocorreram na hora da crucificação. E isso é tão fabuloso, mas isso é tão fantástico, porque eu não sei se você sabe, mas lá em Mateus 27, 45, e no livro de Marcos, de Lucas também, a gente tem esses relatos, mas eu trouxe aqui só o Mateus 27, 45, que diz assim, ó, na hora da morte de Jesus, né, ó, e houve trevas sobre toda a terra do meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas, né, escureceu. Prontamente alguém vai dizer assim, tudo bem, né, aconteceu ali um eclipse, inclusive Talos ele fala que realmente foi
um eclipse. Ele fala assim, olha, aconteceu um eclipse lá. Porém, né, o que acontece? O próprio Júlio Africano, ele discorda disso, ele traz uma explicação. E eu vou ler aqui um trechinho para você, que ele diz assim, olha, abre aspas. Quanto a cada um dos seus feitos e curas, tanto de corpos quanto de almas, e aos segredos do seu conhecimento, e sua ressurreição dentre os mortos, isso foi explicado com completa adequação por seus discípulos e por seus apóstolos antes de nós. O autor está dizendo. O Júlio Africano diz, olha só o que ele fala aqui, ó. Uma escuridão terrível caiu sobre o mundo inteiro. As rochas foram dilaceradas por um terremoto e muitos lugares, tanto na Judéia quanto no resto do mundo, foram destruídos. Olha que interessante. Então, quer dizer, o que ele faz aqui? Ele faz uma pontuação histórica, uma anotação, né? Ele escreve sobre um momento de Cristo onde, mais uma vez, um outro escritor que não era cristão, que não era judeu, ele traz aqui, e não era romano, ele traz aqui também uma narrativa completa sobre a obra de Cristo, né? Então ele fala assim, olha, os seus feitos, as curas do corpo, cura de alma, a sua morte e ressurreição, né? Quando ele morre, ele fala sobre a questão da escuridão total que envolveu o mundo, e é isso que ele vai discordar do Talos, porque o Talos, ele meio que diz que isso era questão do eclipse, né? E aí ele continua dizendo aqui, Júlio, ele fala assim, olha, Flegonte, na verdade, registra que no tempo de Tibério César, que é um outro escritor, registra no tempo de Tibério César, na lua cheia, houve um eclipse total do Sol, de sexta à nona hora, manifestamente aquele que conversamos. Mas o que um eclipse tem em comum com um terremoto? O rompimento de rochas, a ressurreição dos mortos e uma perturbação tão grande em todo o universo. Certamente, nenhum evento como esse é registrado por longo período, mas foi uma escuridão causada por Deus, porque o Senhor sofreu naquele momento. Então aqui ele traz um relato do que aconteceu, ele vai trazer aqui a pontuação histórica do que aconteceu na morte de Cristo e que está registrado nos evangelhos das Escrituras. Entende? Então, quer dizer, a gente está aqui desmembrando, tirando. Então, ó, pega a Bíblia, coloca. Baguncei o microfone aqui. Pega a Bíblia, coloca para o lado, esquece a Bíblia. Vamos deixar a Bíblia de lado. Vamos falar agora de história. Pois é, a história, a gente tem uma série de relatos que confirmam e corroboram aí toda a questão do Cristo, dos seus seguidores, da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Então nós temos provas textuais sobre a morte e a ressurreição de Cristo, o fundamento do cristianismo, a fundação do cristianismo, o movimento do cristianismo, a disseminação do cristianismo. E tudo isso que nós estamos falando aqui não depende de fé. Nós não estamos falando de fé. Nós estamos falando de homens que viveram aquele período ou próximo àquele período, que registraram fatos que aconteceram naquele período ou que transcreveram fatos que outros homens viveram naquele período. E aí vamos voltar ao início do programa, né? Voltando à base aqui. O início né? Por que Cristo dentre tantas religiões? Será que em outro qualquer fundador religioso nós temos tantas comprovações? Nós temos um mover da terra, o universo lamentou, né? Nós temos a ressurreição. Creio que não, mas essa é a nossa posição em relação ao porquê Cristo, o porquê vir aqui, o porquê voltar à base, porquê voltar às Escrituras, porquê entender as Escrituras, porquê conhecer sobre Cristo com base nas Escrituras, com os detalhes das Escrituras. Porque nós compreendemos que não há aqui em Cristo um apelo religioso para uma fé subjetiva ou um sistema metódico de crenças, né? Ou sistematizadas ou aleatórias, subjetivas. Não há isso, né, no cristianismo. O cristianismo que nós temos são evidências textuais que corroboram para a compreensão de quem foi e de quem é o Cristo descrito nas Escrituras. E obviamente que quando você começa a entender isso, você percebe a clareza dos escritos bíblicos e
já discutimos aqui também o valor, o seu valor existencial, né? A sua realidade das escrituras. Então, o debate aqui fica, o discurso, a conversa, né? Principalmente para aqueles que não conseguem ver Cristo como alguém real que viveu a história. A gente consegue acreditar que o Pedro Álvares Cabral existiu, que o Allan Kardec existiu, a gente prefere acreditar que Buda existiu, né? Mas quando nós temos Cristo, né, que de fato aí faz uma mudança significativa em todo o mundo, e por conta de estar nas Escrituras, e não há outro livro no mundo parecido com as Escrituras, é verdade, há alguns relatos que estão na Bíblia parecidos, similares, de outras civilizações, épocas e religiões. Porém, não há outro livro como há as Escrituras, né, trazendo tanto detalhe assim, tanta clareza sobre a pessoa de Cristo. E aí hoje nós temos um programa que vamos buscar responder por que Cristo, dentre tantas religiões, né? Então, quer dizer, Jesus além da Bíblia. E é o que estamos tratando hoje aqui, de poder analisar, verificar, compreender e ver Jesus de uma forma diferente, como quem sabe você até hoje não tinha visto. Talvez você tinha pensado aí que Jesus era uma questão de fé, era uma questão de crença, era uma questão de acreditar, de ter religião. E o que nós estamos vendo aqui hoje é que, na verdade, não é bem assim a história que nos contaram. Além, obviamente, dessas questões, dessas provas textuais, temos também a contribuição arqueológica, como eu até já dei uma pitadinha lá no início, né? O que acontece? Embora as evidências textuais, né, formem um núcleo de análise histórica sobre Cristo, descobertas arqueológicas também não ficam para trás, pois elas concordam e confirmam tanto esses discursos, esses relatos textuais históricos, né, quanto também da própria escritura. Descobertas arqueológicas recentemente em Nazaré e nas áreas circunvizinhas ajudam, né, a contextualizar o que nós falamos até aqui. Como assim? Por exemplo, descobriu-se há pouco tempo habitações, ferramentas e outros artefatos descritos na Bíblia e na história do primeiro século que fornecem aí um pano de fundo contra qual os relatos do evangelho pode ser avaliado. Quer dizer, o evangelho, né, o cristianismo, ele pode ser avaliado, ele pode ser confrontado, ele pode ser debatido, né, com as fontes históricas. Ele é real, ele aconteceu, não aconteceu, ele estava lá. Quem mais viu Cristo além dos cristãos? Não é fruto da imaginação de alguém? Será que alguém não pegou um líder qualquer lá e colocou para cima e disse, esse aqui é nosso rei e tal? Será que não inventaram essa história da ressurreição? É disso que nós estamos tratando, né? Obviamente, não. Nós temos aqui Cristo vivo, Cristo histórico, Cristo real, além da religião, além da fé ou além, né, da sombra da fé de qualquer outra religião. E é por isso que nós estamos defendendo aqui. Porque Cristo, dentre tantas religiões, Jesus acima ou além das Escrituras. Então, isso é importante nós termos, né, essas descobertas dessas cidades, casas, né, ferramentas, artefatos do primeiro século, porque isso traz, na verdade, um pano de fundo ainda mais real, né? Isso torna tangível esse cenário onde nós podemos ver Cristo, ver Pilatos, ver historiadores analisarem, descreverem, conversarem sobre, né, a história nos tempos de Jesus, e isso é fantástico. Por quê? Porque nos tira do âmbito religioso, nos tira do âmbito da fé e nos traz diretamente a uma profundidade histórica, científica, real e arqueológica. E isso não tem preço, como diria aí os antigos comerciais, né? Bom, aí nós ficamos com o quê? Realidades históricas versus motivos teológicos ou apologéticos para trabalhar. Então, quer dizer, colocando uma coisa de frente à outra, o que a gente tem? Apesar das opiniões divergentes, o consenso majoritário entre os historiadores, inclusive de historiadores não religiosos, é que Jesus existiu como de fato uma figura histórica e ponto. Não há discussão nisso, né? Então, quer dizer, ou pouca discussão nisso, porque a maioria deles já entendeu, já compreendem, né, qual é a realidade da existência de Cristo. Este consenso, inclusive, não se baseia apenas em textos cristãos, mas, como eu comentei, ele é significativamente apoiado por estas fontes que nós citamos aqui,
não bíblicas. Ou seja, a existência do Cristo histórico, o Cristo real que existiu e nele ou dele provém toda a Escritura, o Novo Testamento e tudo mais, mas independente do que foi escrito sobre ele ou inspirado por ele, a existência dele, ela é comprovada, ela pode ser contestável, ela pode ser provável, você tem como um pano de fundo, você tem como avaliar isso de uma forma, como é que eu vou dizer aqui, totalmente fora das questões de âmbito de fé, de misticismo, de sistemas de crença ou de qualquer outra coisa. Por isso é que muitas pessoas escolhem Cristo dentre tantas religiões, ok, pessoal? E qual a implicação que a gente tem, né, dessas informações, né, para a nossa vida? Quer dizer, para compreender sobre Jesus. No que isso implica, o saber disso? Bom, a convergência de evidências como essas, por exemplo, né, de fontes romanas, judaicas e até outras fontes, né, antigas, essas evidências fornecem, na verdade, uma robusta corroboração da existência de Jesus. Então, isso precisa, né, ser entendido, compreendido. Mais uma vez, não é questão de crer, de acreditar em Jesus. Isso é fato. O Jesus histórico, o Jesus que veio dos judeus e que iniciou o movimento cristão, isso é fato. Isso não é isso que estamos discutindo. Nós estamos discutindo que todas essas evidências corroboram para a gente entender que a existência desse Cristo. E esta validação em múltiplas fontes não só fortalece a credibilidade histórica dos relatos do Evangelho, por quê? Uma vez que você não acredita no Evangelho, mas você compreende a história, e às vezes você vai acreditar na história, na filosofia, então isso agora, como a gente tratou isso de um âmbito mais histórico e arqueológico, então fica mais fácil para a gente entender que este texto bíblico, ele é coerente, ou seja, né, do que a gente está falando, a credibilidade histórica dos livros dos evangelhos do Novo Testamento. Isso também enriquece a nossa compreensão, né, sobre como era, né, o movimento ali da era cristã primitiva nas diversas percepções que as pessoas tinham sobre Jesus, não de uma única fonte. Então a gente tem uma fonte dos cristãos, que seria a própria Escritura. Nós teremos uma fonte histórica de governadores, senadores romanos, de historiadores judeus, de pessoas de outras nacionalidades, né, que cooperam, colaboram, corroboram para a gente entender, na verdade, a percepção que cada um deles tinha a respeito de Jesus. Então aqui a gente não fica com uma narrativa só dos próprios seguidores de quem era Cristo. A gente vê pessoas de fora assinalando, apontando e aprovando e atestando que Cristo viveu, tinha seguidores, morreu, ressuscitou e fez milagres. Esse é o ponto da história. Isso é voltar à base. Então, quando nós lemos as escrituras aqui, obviamente que você é inteligente, você já percebeu que todas essas evidências históricas e arqueológicas, né, elas contribuem, né, para a credibilidade que temos aí a respeito do Novo Testamento. Né? E ao examinar essas fontes, nós temos uma imagem mais próxima de quem foi Jesus. Agora embaçou. Opa, agora sim, Diego. Nós temos uma fonte próxima de quem foi Jesus através das lentes de diferentes culturas e diferentes narrativas históricas. Então, o que eu quero convidar você aqui é, se você escolheu alguém para seguir, se você quer alguém para compreender, se você quer conhecer alguém dentro de um ponto de vista além da natureza, né, humana, você quer ter uma religião, você quer ter uma conexão além das relações humanas aqui, normais, convencionais, eu convido você a conhecer Jesus, né? E hoje eu tenho certeza que você pode ter aí um apanhado bastante significativo, não tão profundo quanto eu gostaria, mas bastante significativo de poder perceber e iniciar os seus estudos, iniciar a sua jornada quanto ao conhecimento de Cristo. Cristo não está nas religiões. Temos um programa aqui no canal, voltando à base, aqui no canal Fala Mongaguá, sobre Cristo nas religiões. E é por isso que eu defendo que Cristo não está nas religiões, né? E que a religião também não leva a Cristo.
E aí a gente vai discutir aqui novamente né, fazer todo o debate sobre o que é religião, mas tudo bem, não é o nosso intuito aqui, nesse programa aqui. O que eu quero deixar claro para você é que, no início do programa eu perguntei, por que Cristo, dentre tantas religiões? Jesus, além das Escrituras. Eu tenho certeza que ficou claro para você hoje um pouco mais sobre a existência de Cristo e que ele não é fruto da imaginação de ninguém e da religião de ninguém. Agora, se você tiver algum outro líder de religião que tenha a prerrogativa de Cristo, né, que se declarou Deus, se declarou ser a verdade, que morreu, que ressuscitou e que há provas sobre isso, então a gente talvez tenha um outro Messias. Fora isso, eu diria a você que talvez nós tivéssemos apenas bons homens que falaram de experiências metafísicas, mas que não tem a ver com o cristianismo. Então eu quero convidar você a conhecer este cristianismo. E para finalizar aqui, a corroboração não bíblica da existência de Jesus, quer dizer, aquilo que nos leva a compreender que Jesus existiu fora da Bíblia, é um assunto fascinante e perplexo e que abrange várias disciplinas e perspectivas, é verdade, como falamos agora. Essas fontes fornecem aí um complemento valioso daquilo que nós já temos, que são os textos bíblicos. Então, quer dizer, as disciplinas externas, né, as perspectivas diferentes, as fontes históricas, né, diferentes da Bíblia, ela na verdade ela traz um endosso à Bíblia, ela traz uma robustez às Escrituras, porque as Escrituras estão dizendo exatamente a mesma coisa, porém com mais detalhe, e te faz conhecer melhor sobre quem é a pessoa de Cristo. Porque um historiador não cristão, ele escreveu sobre o fato do Cristo e quem ele era e de que os seus seguidores, né, já explicavam sobre ele. Então isso vale a pena, nos dá a confiança, a credibilidade para ler um texto bíblico e ter certeza de que ali há uma verdade contida, né? Ou seja, essas outras disciplinas, as perspectivas que temos de diferentes pessoas a respeito de Cristo, além de fornecerem aí um complemento que fortalece, né, os escritos bíblicos, traz um contexto histórico mais amplo e contribui para a compreensão mais profunda nossa, né, que nós possamos compreender de forma mais profunda e abrangente a figura mais importante de toda a história e de toda a humanidade. Que eu saiba, não há outro como Jesus. Que eu conheça, não há outro como ele. Se você conhecer, então, parabéns, você conhece alguém tão espetacular como Cristo. Mas se você não conhecer, se o fundador da tua religião nem chega perto disso, não pode ser comprovado, não pode ser questionado, não pode ser atestado, então talvez você esteja seguindo alguma religião de homem. Então fica aqui o meu convite para que você possa conhecer Cristo na sua essência. Conheça Cristo, conheça dentro das Escrituras ou fora dela, mas conheça Cristo. E aí eu quero responder a pergunta do início. Por que Cristo, dentre tantas religiões? Porque dentro de uma análise histórica, científica, arqueológica, antropológica, geográfica, é o único que responde todas as perguntas. Cristo é o único que se torna real para todas as nações, credos, para todas as religiões. Cristo é o único que nós podemos afirmar com certeza que existiu e sobre o que ele fez. E o legado que deixou e que perdura até os dias de hoje. Então, por que Cristo? Porque ele é isso. Ele é aquele que pode ser provado, é aquele que é a verdade. E como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer conhecer Deus? Se aproxime de Jesus. Quer conhecer Jesus? Se aproxime de mim que eu te explico. Assiste o Voltando à Base. Eu tenho certeza que você vai conhecer muito mais sobre a pessoa de Jesus. Ok, pessoal? Então eu creio que o recado está dado. A nossa história de hoje era essa. Este é o assunto que eu quero trazer para a pauta, trazer para a mesa, trazer para o debate, trazer as discussões, para que a gente possa entender que um cristão genuíno, ele não está baseado na sua fé religiosa, mística, subjetiva e herdada pelos seus familiares ou amigos. O cristianismo, na sua essência, ele vai muito além das religiões. Então, fica aqui o meu convite para que você possa se inteirar mais de Cristo e conhecê-lo mais. E se você, de repente, pertence a alguma igreja
peça ao seu pastor para passar esse vídeo aqui na escola dominical. Eu tenho certeza que isso vai acrescentar muito na vida dos irmãos. E se você não é cristão ou conhece alguém que não é cristão, se você conhece alguém que não gosta de Jesus por conta das religiões evangélicas no Brasil, e eu concordo, então eu quero convidar você a compartilhar este vídeo, né, com estas pessoas, a fim de que eles possam ter aí um ponto de partida, possam ter um início de pesquisa e de conhecimento e de relacionamento com o Jesus histórico, o Jesus que existiu e que vive está porque ressuscitou, e a história aponta isso, a história atesta isso, a história comprova isso. Então, compartilhe e comente e não deixe de assistir e de comentar também aqui embaixo no vídeo. Se você gostou, clica aí, coloca aí, gostei muito do vídeo, foi muito legal, né? E se achou também que deve criticar, tem alguma coisa que você não gostou, que você não concordou ou que você não entendeu, fique à vontade para escrever aí a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão e com certeza nós estaremos lendo, avaliando e, se possível, entrando em contato com vocês. E não esqueçam também, se foi bom para você esse conteúdo e quer saber mais sobre Cristo e sobre religião e sobre a história, entre lá no perfil do Instagram do @PR Marcos Fracácio. Siga a gente lá, me mande uma mensagem, eu vou responder no seu direct, eu vou te chamar e vai ser um prazer compartilhar de Deus com vocês, ok, pessoal? Então, meu grande abraço, muito obrigado a todos vocês que estão aqui participando deste programa. E fazer também uma outra propaganda aqui, eu estarei aqui na quinta-feira no canal Fala Mongaguá, às 21 horas, com o André e com o Fabiano. Vou participar de um programa especial com eles aqui, tenho certeza que vai ser fantástico. Vem com a gente que é sucesso. Um grande abraço, Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Até lá!